muito bom quando nós chegamos no Shabat, que podemos alegrar o nosso Deus, podemos glorificar o nome dEle, podemos adorá-lo, a Ele e ao seu Filho amado, porque certamente nós veremos o seu Filho em glória. Nós estamos na Parashá Beshalach, quando ele enviou, é a 16ª porção semanal deste ano. Essa Parashá vai de Êxodo 13, 17 a 17 e 16. A porção dos profetas é Juízes 4 a 5:31. E o Berit Hadashá, Nova Aliança, é Mateus 26, 1 a 75. Você leu, né? Em casa. Mas hoje eu não vou comentar exatamente sobre essa Parashá. E eu quero começar hoje com aquela palavra lá em Joel 10, versículo 3, que diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Às vezes esse texto, ele é, quando falado, eles colocam mais esse texto como uma espécie de autoajuda, de estímulo para aqueles que estão ouvindo. Pois eles dizem em alto bom tom, Deus está dizendo para você não dizer eu sou fraco, e sim forte. Não é assim que a gente ouve? E todos dizem amém. Pois é. Porém, aqui Deus não está dizendo que eu ou você, que nós somos fortes. Ou Deus não está se esquecendo de nossa fraqueza natural. E nem está estimulando a sermos fortes segundo a capacidade da nossa carne. Deus não está dizendo assim, você não é fraco, seja forte. Ou muito menos aqui, Deus está reconhecendo que nós somos fortes. Mas quando as pessoas ministram essa palavra, elas acabam nos levando a pensar que Deus está dizendo que nós somos fortes. Mas isso não é verdade. Como que Deus diria que a gente é forte? A gente não é forte. A gente é do pó e Deus sabe que nós somos pó, que nós somos frágeis. Longe de Deus estar dizendo que nós somos fortes e longe de Deus estar nos estimulando na carne a sermos fortes. Não é verdade? É só você observar como Deus começa falando com o profeta Joel. Ele está dizendo, diga ao fraco. Ele está nos chamando de fracos. Olha aí, ó. Deus está dizendo que reconhece que somos fracos. Você não pode ler esse versículo 10 sem antes ver o contexto anterior, para você entender por que Deus está falando essa palavra. Veja em Joel 2, de 1 a 6. Pois eis que eu naqueles dias e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. Deus começa falando com o profeta que vai trazer os exilados de Judá e de Jerusalém, ou seja, Deus vai reunir Israel e vai congregar todas as nações. Olha aí, ó. E as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo. Por causa de quem? Do meu povo. Deus está começando a falar com o profeta
que vai trazer o povo dele e todas as nações, e ele vai ajuizar as nações por causa do que elas fizeram com o seu povo. Então imagina a Alemanha. Pode imaginar isso, gente? Aí ele começa a dizer: por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas, as nações, espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra, terra de Canaã, foi ou não foi? E lançaram sorte sobre o meu povo. Deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho, para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia. Acaso quereis vingar-nos de mim? Deus está perguntando, vocês querem se vingar de mim, o Deus Todo-Poderoso? Se assim vós quereis vingar, bem depressa retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça. Você entendeu o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que vai trazer sobre as cabeças das nações aquilo que elas fizeram com o seu povo e com a sua herança. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro lá do templo, e os meus ricos tesouros metestes nos vossos templos, pegaram a prata, o ouro do templo do Senhor e colocaram nos templos pagãos. Aí veja, também vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos gregos, para os apartar para longe dos seus termos, ou seja, de Canaã. Deus está chamando as nações e o seu povo para ele entrar em juízo contra todas as nações que fizeram mal a Israel, que roubaram os tesouros dos templos, como Roma, como a Grécia, como a Inglaterra, como as nações que foram dividindo a terra de Deus. E venderam seus filhos. E, em particular, Deus está questionando os filisteus, pois eles roubaram os tesouros do Senhor, os tesouros do templo do Senhor, e colocaram nos templos dos seus deuses pagãos, e desterraram Israel, e venderam os filhos de Israel como escravos aos gregos. Então Deus vai convocar os próprios filhos de Israel, e com eles retribuirá o que os filisteus fizeram a eles. Por isso Deus diz lá em Joel 3, de 7 a 9, eis que eu os suscitarei. Quem que ele vai suscitar? Quem que ele vai incitar? Quem que ele vai trazer? Olha aí, os filhos de Israel. Está vendo? Eis que eu vos suscitarei do lugar para onde os vendestes. Porque se os filisteus invadiram Israel, escravizaram os judeus, eles são fracos, são ou não são? E os conduziu e os vendeu para os gregos. E os gregos escravizaram eles. Então Deus está dizendo, eis que eu entrarei em guerra contra vocês. E eu vou suscitar os filhos de Israel de onde eles estão. Porque vocês olham para eles e dizem, vocês são fracos, porque são escravos. Deu para entender? E retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça, os filisteus, pois venderei vossos filhos e vossas filhas, dos filisteus, na mão dos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus. Ou seja, Deus está dizendo que vai entregar os filhos dos filisteus nas mãos de Israel, e Israel os venderá ao povo sabeu como escravos. A uma nação remota,
porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações. Preparai a guerra. Deus está declarando guerra. Suscitai os valentes, chama os valentes. Suscitai. Por que suscitar? É porque os valentes estão adormecidos. Os valentes de Israel estão o quê? Derrotados, adormecidos. Então precisa o quê? Deus precisa suscitar os valentes. Cheguem-se todos os homens de guerra, subam eles todos. A palavra suscitar é promover, é provocar. Se tenho que provocar e promover, é porque eles não estavam mais preparados para a guerra. A Bíblia diz que Deus é o Senhor da guerra. E Ele aqui está declarando guerra a todos que fizeram mal à sua herança. Olha aí, E como a convocação para esta guerra é do próprio Deus, então Ele, pelo seu Espírito, capacitará Israel, os fracos, lá onde eles estão sendo oprimidos. Por isso Ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Inclusive, eles nem preparados para a batalha estavam, nem arma tinham. Por isso que Deus diz, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Na realidade, eles estavam trabalhando como escravos em lavouras. E eles não poderiam nem levantar a cabeça diante dos seus senhores. Mas chegou o dia em que Deus proclamou a vingança. E Ele mesmo disse, eu suscitarei Israel de lá do lugar aonde vocês os colocaram. E eu proclamarei a eles, fracos, digam que são fortes. Porque é o próprio Espírito de Deus que vai os suscitar. No tempo certo, o Senhor envia o seu Espírito e o Espírito de Deus suscita a eles para a guerra. Rafael, nunca ouvi isso, mas está escrito. É porque não leem. É como Davi, que era um menino frágil, mas o Espírito de Deus suscitou de trás das ovelhas, de onde ele estava, desprezado como um menino frágil, o Espírito de Deus o suscitou para a guerra. O trouxe de trás das malhadas, do deserto, da solidão. Quem diria que aquele menino faria alguma coisa? Imagina você passando no deserto e ver aquele menino pequeno, seus 15, 16 anos ali, com as ovelhas no deserto, andando, pequeno, e você olhava para ele e desprezava. Os irmãos dele estão nos exércitos. Os irmãos desse menino são grandes em batalha. Mas esse menino que é cuidador de ovelha. Mas o Espírito de Deus o suscitou contra o urso, que tem 3 metros de altura, e um leão. O Espírito de Deus suscita, dá força. Eu não sei, aqueles que estão me ouvindo, se já experimentaram que quando o Espírito te enche, parece, você tem a impressão que você fica grande, forte. Diga ao fraco, eu sou forte, porque o Espírito de Deus nos incita, nos fortalece e nos conduz. Por isso, diga ao fraco, eu sou forte. Inclusive, eles nem preparados para a guerra estavam, eu já falei. Quando Deus fala para fazer de suas forjas espadas das enxadas, não é?
espadas e lança das foices, é porque eles viviam trabalhando na terra. Eles não eram guerreiros. Eles eram agricultores. E Davi, ele derruba aquele gigante Golias, porque o Espírito de Deus o incitou a fazer. Ele não é um menino forte, ele não é um menino valente, ele não é um guerreiro, mas o Espírito o suscitou e o conduziu à batalha. Isso é muito lindo. E com isso, o menino derrubou o grande guerreiro. E este acontecimento aqui me faz lembrar o que aconteceu com Moisés. Quando Deus aparece a ele na sarça ardente, lá em Êxodo 3, versículo 2, que diz assim: e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés tem um encontro factual, vamos dizer assim, com Deus. Ele está no deserto, cuidando lá do rebanho do seu sogro, quando ele vê uma sarça pegando fogo, mas a sarça não consome, e do fogo o anjo falou com ele. Ele teve uma experiência com Deus factual, visível, palpável. E ele nunca tinha tido essa experiência com Deus. Neste episódio, Moisés consegue até provocar a ira de Deus. Você já percebeu? A Bíblia diz que Deus é longânimo, tardio em irar, grande em benevolência. Longânimo é o quê? De longo, não se ira fácil. Mas Moisés, por causa do discurso dele, incitou a ira em Deus. Você já leu? O que Moisés fez para acender a ira de Deus? É importante a gente compreender, porque às vezes a gente está incitando a ira de Deus e não sabe. Então é importante a gente saber dessas coisas. Olha o que Moisés fala a Deus em Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui antes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Esse texto aqui, cada um fala uma coisa, não é? Quando a gente lê os comentários, seja de judeus, seja de cristãos, cada um fala uma coisa, né? Que Moisés era gago, outros dizem que Moisés perdeu a habilidade da língua egípcia, e porque ficou 40 anos distante, aí ficou falando errado, né? Não sei, perdeu a habilidade da língua. Isso não é um fato impossível, não é verdade? Mas provavelmente não é a verdade que a Bíblia quer nos transmitir, e nem que Moisés era gago. Cada um fala uma coisa, mas não é isso que a palavra de Deus fala a respeito de Moisés. Por isso tem que conhecer tanto a Torá, Taná, quanto Berit e Hadashá, porque senão você não compreende a verdade na sua plenitude. Porque lá em Atos 7, 22 diz assim: assim Moisés foi instruído em todas as sabedorias dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Epa, Moisés está falando coisa errada aí. Ele não era gago, e ele não tinha língua pesada, sei lá o que nós podemos pensar a respeito disso, porque a palavra está afirmando que ele era poderoso em palavras. Moisés está com medo, e isso é justificável. Todos nós teríamos medos. A resposta de Deus ao que Moisés
fala para não ir cumprir a vontade de Deus, ele alega ser incapaz, olha a resposta de Deus a ele. Êxodo 4, 11 a 12. Ao que replicou o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus é tremendo. Não é a mesma coisa que Yeshua fala em Mateus 10, de 19 a 20? Mesma coisa, quer ver? Mas quando vos entregarem, não cuidei de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em... Quem é que nos incita? Quem é que acordou o espírito de Ciro? Não foi o Espírito de Deus? Não está escrito lá? Muitos, hoje em dia, até criticam o que Moisés fez, por sua atitude de alegar fraqueza para não cumprir a vontade de Deus. Uns alegam trabalho secular, outros problemas familiares, outros desânimo. Não é a mesma coisa que Moisés fez? Hein? Muitos criticam Moisés, mas muitos agem da mesma maneira, para não fazer a vontade de Deus. Deu para entender? É a mesma coisa. Moisés falou que era pesado de língua, mas não era, porque a palavra está dizendo que ele não era. E muitas pessoas dizem: eu não posso porque eu tenho família, eu não posso porque no sábado não dá, eu não posso porque, sei lá, eu tenho muito trabalho dia de semana, e acabam não fazendo a obra de Deus por causa de muitas coisas. Foi isso que Moisés tentou fazer. É a mesma coisa que fazemos hoje. Estou cansado, estou com dor de cabeça, não deu para ir. É ou não é? É a mesma coisa. Moisés é um homem como nós. E ele fez assim. Muito até Yeshua diz lá que o fazendeiro convidou, as pessoas para irem para o noivado lá do filho dele, e uns dizem: eu tenho uma junta nova de boi, não é? Vou me casar, tenho que ir na praia, tenho que jogar meu futevôlei, tenho que pegar um solzinho para me ficar no bronze, não é verdade? Ou eu tenho que levar meu carro para arrumar, eu não posso porque é muito difícil o trânsito, eu não posso pegar ônibus, eu não isso, eu não aquilo. Na verdade, é a mesma coisa que Moisés tentou fazer. E isso incitou, acendeu a ira de Deus. Quando você está fazendo isso, você está incitando a ira de Deus contra você. Porque Deus não se agrada de desculpas. Deu para entender? Por que que ele não se agrada? Porque alegar fraqueza para não se envolver na obra do Machia é exatamente o que Moisés tentou fazer. Amém? É o que nós fazemos. E não foi só Moisés que fez isso, gente, na palavra. Jeremias também alegou. Jeremias ficou com tanto medo que ele falou: eu sou menino. Ele ficou com medo, gente. O medo que você tem, o medo que eu tenho. Veja lá Jeremias 1, de 1 a 9, as palavras de Jeremias, filho de Uquia, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias. Ora, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te escolhi. Todo mundo gosta dessa palavra, né?
Isso é extremamente importante. Desde o ventre, Deus já tinha separado ele. Não é só ele, não. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. Desde o ventre de minha mãe, que aprouve a Deus. É desde o ventre, presta atenção. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Olha aí, As nações te dei por profeta. Então vou dar uma desculpa. Senhor, tenho prova, tenho que estudar muito. Senhor, tenho que ir para o trabalho. Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta e às vezes sábado e domingo também. Senhor, minha mulher quer ir para a praia, meus filhos querem ir para a praia. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tenho uma junta de boi novo, Senhor. Jeremias vai arrumar a desculpa dele. Eu tenho que pescar. A desculpa de Jeremias. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar. Quem que falou isso? Muito antes. Moisés. É a mesma, ele nem foi criativo. Ele repetiu a mesma desculpa de Moisés. Só que ele foi mais dramático. Eis que não sei falar, porque sou... Essa desculpa Moisés não podia dar. Moisés já estava com 80 anos, né? Ele não podia dar essa desculpa. Ele pôde. Então ele foi um pouco mais dramático. Mas o Senhor me respondeu, não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e fez o quê? E tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Mesma coisa que Deus falou para Moisés, mesma coisa que Yeshua falou para nós, mesma coisa que o Senhor falou para o Paulo, mesma coisa que o Senhor falou para Jeremias. Não somos nós, é Ele. É a mesma alegação de Moisés, gente. O homem não muda, muda? O homem só criou celular, essas coisas, mas a gente não muda não, meu irmão. O pecado é o mesmo, o medo é o mesmo. A dificuldade, às vezes, só muda, porque naquela época não tinha carro, agora tem. Naquela época não tinha ir para a praia, agora tem. Mas tinha as ocupações lá, as desculpas, não é? Eu tenho boi, eu estou de férias, o meu carro estragou, e aí vai. Mas essas desculpas incita a ir em Deus. Porque quando Deus nos chama, Ele não está nos convocando para trabalhar no seu reino confiado na nossa capacidade e força, gente. Pois Deus sabe que nós somos exatamente fracos. Ele sabe. Ele sabe que eu não tenho condição de falar nada. Ele sabe que eu não tenho condição de entender nada. Ele sabe que nós somos fracos, somos pó. Ele não esqueceu disso. Ele não está chamando Moisés porque Moisés é melhor que os outros. Ele não está fazendo isso. Você acha que Deus esqueceu que nós somos pó? Você acha que Deus esqueceu que o homem não sabe nem para onde caminha? É claro que não. Você acha que Deus não sabia que Moisés matou o egípcio e fugiu? Você acha que Deus não sabia que Moisés estava cheio de medo no coração? Cheio de medo mesmo. Imagina falar a Faraó, o rei do Egito. Pois Deus sabe que tu é fraco. Não adianta você dar desculpa, Ele sabe. Mas se Ele te chamou, Ele sabe por que te chamou.
Não adianta você dar desculpa. Como eu falei anteriormente, Davi, muito novo, entendeu isso. Ele entendeu, veja o que ele diz ao rei Saul. Davi, um menino de 17 anos, entendeu que ele era fraco e que ele estava sendo chamado por Deus e que era Deus nele que ia operar. E às vezes o medo vem porque nós contamos com a nossa força, nós contamos com a nossa capacidade de falar, nós contamos com a nossa capacidade de convencer as pessoas, mas a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, de novo, é o Espírito de Deus, não é o homem. Não é porque eu sou bom nas palavras, que eu tenho uma oratória bonita, tenho até curso de oratória aí para fazer, não é isso. Não é isso. É o Ruach HaKodesh, é o Espírito de Deus. E um menino de 17 anos aprendeu isso melhor que nós adultos. Porque Davi era um menino de 16, 17 anos e conseguiu entender isso. Olha o que ele fala para o rei Saul. Olha o que Davi disse a ele, quando ele falou que ele não poderia lutar contra o gigante filisteu por causa da idade e do tamanho dele. Veja, 1 Samuel 17, 33 a 36. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, aqui é menino, é criança. Seu joelho bate um no outro, as perninhas finas. Ele vai pegar suas perninhas e vai palitar os dentes. Imagina um cara de quase 3 metros de altura, largo, forte, cheio de arma, com aquele vozeirão grosso. Ele já tinha passado por várias batalhas e ninguém conseguiu matar o cara. Um menininho pequeno, 17 anos, gente, magrinho. Um tapa e um tombo. Ele nem precisava brigar com Davi, precisava? Não, dava um tapa nele, ele desmontava. Já viu esse concurso de tapa que tem aí, que eles fazem? Eles dão um tapa no rosto. Tem gente que desmaia, gente. Fica um do lado, um do outro e plou! É disputa de tapas. Davi nem ia aguentar o tapa daquele soldado. Mas olha que coisa tremenda. Você não pode ir, porque você é pequeno. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas desde a mocidade ele está em guerra. E nunca foi morto. Então você imagina a potência que era o cara. Então disse Davi a Saul, teu servo, o que Davi fala? 17 anos, gente. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. A impressão que dá, meu irmão, é que isso aconteceu várias vezes. No deserto, olha, um menino sozinho, no deserto, cuidando de ovelha e brigando com urso e com leão. E olha como ele fala, e quando eu tirava a ovelha, e quando eles se levantavam contra mim, eu os pegava na barba, e os feria, e os matava. Saul deve ter falado, isso é cascata. Não acredito nisso, não. Pois é, menino no deserto. Ele deve ter pensado assim, coitado, conta outra. Essa aí não convenceu não, Davi, tenta de novo. Olha que coisa tremenda. Assim feria o teu servo. Gente, um menino de 17 anos. Feria o teu servo, o leão, como também o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo.
Gente, o povo deve ter falado. Isso é louco. Isso é loucura. Olha o que Davi, um menino, continua falando para o rei Saul, 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da dos ursos. Ele tem consciência que não é ele o poderoso, que não é ele o forte, mas que é o próprio Deus que o fortalece pelo seu espírito para a guerra. Olha aí, ó. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das dos ursos. Ele me livrará da mão deste filisteu. Não sou eu, rei Saul. O senhor pensou que eu estava contando uma piada. Não estou, não, porque não sou eu. É o nosso Deus que me fortalece e me fez matar urso e me fez matar leão. E vai me fazer matar também esse incircunciso filisteu. O rei olhou para a cara dele e falou: então vai. Deve ter falado bem desanimado, então vai, ué. Então disse Saul a Davi: vai. E ele ainda falou assim: vai e o Senhor é contigo. Cheio de fé. Inclusive o gigante filisteu não sabia de uma coisa que está escrito na Bíblia, em 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tende vencido. Davi não foi vencer, Davi já no coração tinha vencido o filisteu. Ele não foi para tentar, ele foi para executar aquilo que o Espírito de Deus colocou em seu coração. Ele não foi para um ringue e para as pessoas apostarem. Será que ele ganha? Se bem que tivesse aposta, eu acho que Davi ia perder de montão. De montão. Mas ele não foi para isso. Ele já foi para executar aquilo que o Espírito de Deus colocou em seu coração. Porque está escrito: filhinho, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Davi tinha consciência, porque Davi aprendeu no deserto sozinho. Olha que risco, que perigo. E esse menino não morreu. E por que ele não morreu? Porque Deus, o Espírito de Deus, o incitava para a guerra. Porque Deus estava preparando ele para as grandes batalhas que ele iria passar em toda a sua vida. Que coisa tremenda. O filisteu não conhecia essa verdade. Esse gigante, ele confiava, sabe em quê? No seu preparo físico, no seu preparo de guerra. Porque ele passou por muitas batalhas e ele era confiante, porque muita gente deve ter tentado matar ele e não conseguiu. Então ele falou: eu sou o tal, eu tenho o corpo fechado. Não tem gente que fala isso. Eu sou o tal, eu sou potente, eu quero ver um judeu vir aqui me derrubar. Ele era altamente confiante na sua carne, no seu preparo, na sua força, no seu tamanho, nas suas armas, no braço da sua carne. Olhou para um menino de 17 anos, que nunca tinha ido para uma guerra, desprezou. Não é verdade? 1 Samuel 17, 41 a 44. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante. Ainda tinha mais, ainda tinha um escudeiro. Ia na frente carregando aquele escudo pesado, o menino devia ter uma dor na coluna só. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Será que você ia desprezar Davi? Tranquilo, você ia dizer: rato. Hoje mesmo eu te dou um tapa, nem vou usar minhas armas. Subo em cima de você, você não levanta mais, né? Só subir em cima de Davi, Davi desmontava, acabou. Acabou a guerra.
Porquanto era moço, ruivo, ele era ruivo, e de gentil. Gentil aparência aqui não é feminina, não, é porque ele era menino, gente. Sabe aquele menino com aquele joelho que bate um no outro ainda, quando corre? Hã? Era menino, era frágil ainda. Nunca tinha ido numa guerra, imagina, nunca pegou numa espada para batalhar, mas pegou na barba do urso, do leão, porque o Espírito de Deus o conduziu. Que coisa tremenda. Ele não fez diferença entre o urso, o leão e o filisteu. Ele falou, é tudo a mesma coisa. Pois é, para meu Deus, isso aí pode ser filisteu, urso, leão, vai morrer. Aí, ele despreza e disse, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para brigar contra ti? Para tu vires a mim com pau? Davi nem só estava com a funda, né? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Ainda amaldiçoou o menino. O menino já era fraco, ainda amaldiçoou o menino, com aquele vozeirão todo. E todo mundo vendo, gente, Israel e os filisteus. Disse mais o filisteu a Davi, olha aí, ó, tu vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ó, ele era ousado. E Davi, da altura dos seus 17 anos, dá uma resposta ao gigante, demonstrando em quem ele está confiando. Veja em 1 Samuel 17, 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará. Olha aí, ó, como que conhece. O filisteu está dizendo, eu vou. Davi está falando, o Senhor vai. É diferente, muito diferente. É o Senhor que vai, não sou eu que vou, é Ele que vai, é Ele que me fortalece, e hoje mesmo Ele me te entregará nas minhas mãos. Ó que diferença. Ó, o Senhor te entregará na minha mão. E olha o que ele fala, vou te ferir. Ferir-te-ei. E sabe o que eu vou fazer, gigante? Vou tirar a tua cabeça. Que ousadia, hein? E os corpos do arraial dos filisteus, falou do exército dos filisteus, meu irmão. Todo mundo deve ter ido, né? Porque quantos homens de guerra tinha ali? Você sabe? É um exército. Ó, hoje darei os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra. Olha o que ele está falando. Não só tu, gigante, mas o seu exército também. O filisteu só foi até ele, né? Mas ele foi ao filisteu e ao exército dos filisteus. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando Deus chama alguém, é para que os povos saibam que existe um Deus em Israel. Qual era o objetivo do filisteu? Para mostrar que ele é melhor. Qual o objetivo de Davi? Mostrar que há um só Deus, no céu e na terra. E saberá toda esta congregação reunida aqui, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Discurso completamente diferente. E uma revelação tremenda, porque Yeshua está salvando sem espada nem lanças, em toda a face da terra. E um menino de 17 anos profetizou essa maravilha. No episódio agora com Moisés, Deus se ira com ele, porque o que Moisés está dizendo com sua desculpa é que Deus não sabe escolher, Deus escolhe mal.
Ué. Senhor, tu errou. Eu não sou bom de palavra, eu não sei falar direito, eu acho que tu pisou na bola. É isso. Moisés está dizendo que Deus escolhe mal, que é a mesma coisa que Jeremias falou para Deus. E é a mesma coisa que muitos de nós faz. É a mesma coisa. A gente fica, nossa, como é que Moisés fez isso? Mas a maioria das pessoas fazem a mesma coisa. Porque quando Deus nos chama, o que a gente diz? Logo eu. Quem já pensou isso? Por que eu? Sabe o que você está falando? Ah, não, eu não pode, porque, Senhor, eu não sou capaz. É isso que você está dizendo. Ele está dizendo que Deus, você está dizendo a mesma coisa que eles. Você está dizendo que Deus não sabe escolher, Deus escolhe mal. Porque se Deus te chamou e você diz, porque eu, Senhor, você nota que Deus nem dá resposta para isso. Você está dizendo para ele, Senhor, o Senhor escolheu errado. Será que não é o vizinho, não? Será que não é o pastor fulano de tal? Olha aí, ele é forte, ele fala bem. Eu sei nem falar nada, não sei nem orar. Quantas vezes nós falamos isso? É a mesma coisa que Moisés, é a mesma coisa que Jeremias. Eu acho que o único que não falou isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo levou logo um soco no queixo, já levantou logo falando, quem és tu, Senhor? Já levantou diferente. Quem és tu, Senhor? Ele não falou, mas nós sempre falamos isso. Mas Yeshua, antes de você falar isso, né, para não provocar ira em Deus, ele já diz assim para nós com muita clareza em João 15,16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ó, e vos nomeei. Gente, nomear o quê? Hein? Te nomeei a ser alguma coisa, né? Nesse sentido aqui. Te nomeei a ser discípulo. Eu que fiz isso. Mas, Senhor, fui eu que fiz. Olha aí, ó. Para que vades e dei fruto. E o vosso fruto permaneça. Você não pode fazer nada disso, mas foi ele que te separou para fazer. A fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, ele vos conceda. Foi ele que fez isso. Não é você, não sou eu. Mas Yeshua também nos afirma aquilo que Davi aprendeu no deserto atrás das ovelhas, que sem ele nada podemos fazer. Para você não ficar igual o gigante filisteu, ele já manda essa aqui, João 15,5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando Deus te chama, ele não está contando com a sua força, ou com a sua sabedoria, ou com a sua eloquência, porque você leu muitos livros ou fala muitas línguas. Deus não está contando com isso. Deus sabe que tu é um fracasso. Deus sabe que nós somos fracos. Pô, Yeshua chamou os meninos lá só para orar um pouquinho, os meninos dormiram. Você acha que você não ia dormir, não? Você acha que eu não dormiria? Pô, Senhor, arruma esse negócio para outra hora, está difícil de ficar acordado. Eles dormiram, meu irmão. Yeshua foi lá orar, os discípulos dormiram. E você acha que você não ia dormir? E eu também. Ainda ia achar Jesus, Senhor, essa hora. Caramba, vamos de dia, vamos dormir um pouquinho, depois a gente vai. Nós somos fracos. A palavra de Deus diz, vigiai, porque a carne é... Deus não esqueceu isso, meu irmão. Se Deus está te chamando, não é porque você é forte, é porque tu é fraco mesmo. Nós somos fracos. E Yeshua fala isso, que sem ele nada podemos fazer. Inclusive o apóstolo Paulo nos explica com muita clareza que é Deus que nos prepara para o sacerdócio. Veja em 2 Coríntios 3, de 4 a 6. E é por Mashiach que temos tal confiança em Deus.
o Pai. Não que sejamos capazes. Nós não somos. Ah, Rafael, mas o fulano de tal fala hebraico, fala grego, fala português, inglês, francês, fala um monte de língua. Não importa, ele não está preparado. Não é a preparação humana, não é conhecimento humano, meu irmão, é o Espírito de Deus em nós, Deus trabalhando em nossa vida, para que ao abrir da nossa boca, o Espírito de Deus coloque a palavra que é necessária. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, nem de pensar nós somos capazes, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Davi entendeu isso. Não era Davi que ia ali sozinho lutar com aquele homem. Se Davi fosse sozinho, ele iria morrer. Com requinte de crueldade, porque o gigante ia ficar irado. Mandar esse menino brigar comigo, vou sentar em cima dele. Sentar no peito dele, só dar uma sentada no peito do menino, o menino ia perder o ar, o coração ia parar de bater. Pronto. Davi não foi sozinho. Davi foi incitado pelo Espírito de Deus. A força que veio em Davi não é de Davi, é de Deus. E é isso que a palavra está falando. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministro de um novo pacto. Meu irmão, você é ministro de um novo pacto. Que coisa tremenda isso. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando Deus escolheu Abel, Noé e sua família, Abraão e Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, Miriam, Sansão, Jefté, Samuel, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Rafael, você, ele sabia exatamente o que estava fazendo, escolhendo fracos. Todos nós, fracos. Deus não escolheu nem a eles nem a nós, por causa da nossa capacidade na carne, por sermos fortes, ou grandes, ou inteligentes, ou bem dotados, bem preparados, bem estudados. Deus sabe que somos fracos. Veja o que ele nos fala em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Porque vede, irmão, a vossa vocação, ou seja, o vosso chamado, que não são muitos os sábios. Você não é sábio. Nem segundo a carne, sábio segundo a carne, perdão, você não é, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Então você não é nada disso. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Tu é um... Pois é, isso é nós. Deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas. Ele está chamando a gente de quê? Deste mundo para confundir as fortes. Davi era fraco. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Deus sabia que Davi era um fraco na carne. Deus tinha a plena consciência disso. Talvez os homens não, mas Deus sabia, ele é um fraco. Se eu deixar ele sozinho, esse gigante arrebenta com ele. Ele não ia suportar aquele gigante forte e poderoso na carne, mas a carne não se gloriou diante de Deus, pois Deus pegou o fraco na carne, o Davi, para derrubar o forte e poderoso na carne, o gigante filisteu. Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação alguma. Deus pegou Moisés fraco na carne perante a Faraó, o Todo-Poderoso, o Deus da carne no Egito, e com o fraco Moisés,
derrotou o maior império do mundo, junto com seus deuses malignos. Deus não precisa dos fortes, Deus precisa dos fracos. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então você pode perguntar, o que Deus viu em nós, ou nesses homens, ou nessas mulheres, os fracos? Eu espero que com essa palavra que eu vou te mostrar, essa pergunta lhe seja respondida em seu coração. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Qualquer pessoa que confia na capacidade da sua carne não tem fé. Por que ele não tem fé? Porque ele confia no que está no exterior. O gigante Golias, ele confiava no que ele via dele próprio, do que ele experimentava dele próprio, porque ele passou muitas batalhas e ninguém conseguiu matá-lo. Ele era elogiado no seu povo, ele era exaltado no seu povo, então ele não olhava o interior do coração dele. Ele era grande por fora, mas era um nada por dentro. Todo carnal é assim. E o interessante é que aquele menino, 17 anos, era assim pequeno na carne. Ninguém ia bater palma para Davi. O irmão de Davi rejeitou e falou que Davi só queria o mal. O que ele estava fazendo ali? Queria aparecer. Queria até que ele fosse embora. Mas ele nem ligou para o que o irmão dele falou. Porque ele era pequeno, sim, por fora. Mas por dentro, ele não era grande. Mas tinha o que é maior do que o que está no mundo, em seu coração. Por isso ele foi vitorioso. Ele tinha fé no coração. Talvez, eu posso até arriscar a dizer isso, que naquela reunião de 2 exércitos gigantes, só um menino de 17 anos teve fé. Se o exército de Israel lutasse sem Davi, ia ser derrotado pelos filisteus. Por causa de um menino de 17 anos, representando a arca da aliança, cheio de fé no coração, levou o exército de Israel à vitória. Isso é tremendo. Quem tem fé não confia no braço da carne, pois está escrito lá em Jeremias 17, versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Shabbat Shalom.